Carlos Menezes, ele é o Manuel. Qualquer coisa, se vocês não estiverem conseguindo rodar alguma coisa, chama ele. E aí na próxima aula eu vou ficar dando suporte para vocês. Então a gente pode começar, né? Como eu falei, vai ser aula para Python e na mineração de dados. E a gente vai ver um pouco de Keras também. Aí se vocês forem acompanhando aí pelo notebook que a gente passou, vai ter um pouquinho da motivação para usar. Esse aqui é o nosso conteúdo hoje. Oi? Aí os pacotes mais utilizados, o fluxo, que é usado para mineração de dados. Se vocês fizeram inteligência computacional com o Alexandre, vocês devem ter visto isso. Vai mostrar um pouco do pré-processamento nos dados. E aí a gente vai construir um modelo preditivo aqui no Keras de um dataset bem simples. E depois vocês vão fazer 2 exercícios, um de regressão e outro de classificação, para construir um modelo MLP. Aí, por que usar o Python, né? Hoje em dia ele é uma das linguagens mais usadas para ciências de dados. Ele é muito fácil de aprender. Ele tem muita documentação. Todas as bibliotecas que tem disponíveis têm documentação boa. E ele é open source também. Qual a desvantagem dele, né? Ele roda bem devagarzinho, porque ele é uma linguagem interpretada. Mas para isso existem esses outros pacotes que a gente vai mostrar aqui. Aqui tem alguns cursos que vocês podem seguir se vocês quiserem aprender um pouco mais, porque uma aula geralmente não é suficiente para vocês aprenderem tudo. Então tem os cursos no Coursera que são muito bons, EDX, mas eu acho que é pago. E tem os livros também, que é bom vocês darem uma olhada. Aí, essas são as bibliotecas mais conhecidas hoje em dia, né? O Python seria a base de tudo, mas aí existem os pacotes que são usados, como o NumPy, que ele é compilado em C, mas Plotlib é para você plotar imagens. O SciPy tem alguns modelos matemáticos também. É uma linguagem um pouco de mais alto nível. É o Pandas, que a gente vai mostrar aqui um pouco hoje. O Scikit-Image, o Scikit-Learn, que tem vários modelos já implementados, então facilita muito, você não precisa ter que escrever aquele código todo. E as que são usadas muito hoje em dia para redes neurais são o TensorFlow, Keras e PyTorch. Esses são os 3 principais, né? O TensorFlow agora englobou o Keras, e o PyTorch, a gente botou ele aqui também porque ele oferece uns serviços que o TensorFlow não consegue oferecer, que são grafos dinâmicos. Mas a gente não vai apresentar nenhum modelo PyTorch nessa aula, porque não é o escopo dessa disciplina, nesse momento. Quais problemas que a gente pode tratar, né? São problemas de classificação, regressão, localização, segmentação e classificação de conteúdo na imagem, né? São só alguns exemplos que a gente pode ter usando Machine Learning. A gente pode clusterizar também, só que a gente só não botou aqui. Hoje em dia, Deep Learning tem se mostrado muito bom em problemas que os humanos são bons de fazer. Por exemplo, classificar imagens, ler textos, esse tipo de coisa. Deep Learning tem crescido muito e tem sido o estado da arte nessas aplicações. Aí vamos começar aqui com o fluxo de mineração de dados. Vocês devem ter visto na aula de inteligência computacional, né? O fluxo padrão, a gente pega a base de dados, seleciona as amostras que a gente vai usar. A gente vai ter que limpar essas amostras, às vezes tem dado faltante, às vezes tem ruído que a gente consegue tirar previamente, ou amostras classificadas erradas, por exemplo. E aí, depois disso a gente tem que pré-processar esse conjunto de dados que a gente limpou. E aí a gente insere esses dados no modelo, treina o modelo e depois avalia o modelo. E aí a gente consegue fazer uma entrega de um modelo treinado, ou pelo menos avaliar um modelo treinado e ver como ele se comportou naqueles dados. Existem 2 tipos de dados principalmente. São os que mais são usados para problemas mais simples, são os dados estruturados, que são aquelas tabelas, geralmente a gente vê. Aí a gente pode acessar através de bancos de dados, CSV, arquivos de texto. E estruturados. Existem os dados não estruturados, que são textos, por exemplo, uma monografia, imagens e áudio. Nesses tipos de dados que Deep Learning tem se mostrado muito melhor do que o humano, porque ele cortou todo o pedaço de pré-processamento que era feito pelos humanos e deixou a máquina fazer isso para a gente. Aí, aqui tem um exemplo, né, de conjunto de dados estruturados, que cada linha é uma amostra e se for um supervisionado, a gente vai ter um label para essa amostra que seria o Y. Aí agora, se vocês seguirem aí no notebook,
a gente abre um CSV com pandas. A gente escolheu esse CSV só para mostrar para vocês como funciona. É um comando bem simples. É só botar pd read CSV. Você bota o nome do CSV. O padrão de separador que ele escolhe é vírgula, mas esse arquivo que a gente passou para vocês é ponto e vírgula, então a gente teve que deixar claro na nossa linha de comando, falando que o nosso separador é o ponto e vírgula. E para plotar o começo dele, a gente bota lá ponto head, ele faz isso para a gente. O Pandas facilita muito trabalhar com dados estruturados dessa forma. Então é uma boa biblioteca para se usar se vocês forem trabalhar com dados estruturados. Pelo menos para visualizar, extrair estatísticas, esse tipo de coisa. Aí o próximo passo do nosso notebook, a gente mostra como é que abre uma imagem no Python. A gente bota o endereço da imagem, existem algumas bibliotecas. A primeira é do Pillow, a gente faz image.open e o endereço da imagem, ele vai lá e abre a imagem pra gente. Tem a opção de usar o scikit-image, que aí também está aí, que é .imread. Tem a opção de usar o OpenCV. O OpenCV a gente botou duas maneiras ali para abrir. A primeira, ela abre a imagem em 3 canais de cores, e a segunda, ela abre a imagem da quantidade de canais que a imagem tem e em 8 bits. Se você quiser abrir a imagem como ela é de verdade, a gente teria que botar -1 nesse parâmetro extra. E aí a gente mostra também como é que plota uma imagem no Python. É bem simples, plt.imageShow, e a gente passa a imagem, ele já plota ela pra gente. Agora a gente apresenta como é que abre um sinal de áudio, usando essa biblioteca do SciPy. É bem simples, é só dar o endereço, o nome do arquivo, e a gente plota ele aqui também. O que acontece com imagem e áudio, que eu também esqueci de falar? A imagem nada mais é do que uma matriz com as intensidades dos pixels. O áudio é a mesma coisa, seria uma série temporal com a amplitude do sinal no tempo. E é por isso que a gente vê essa imagem assim. É como a amplitude está mudando no tempo. Aqui tem um exemplo, não tem no notebook, mas é um exemplo para você trabalhar diretamente com um banco de dados. A gente não fez isso, senão ia ter que criar toda uma estrutura para vocês conseguirem abrir e testar. Existem outras bibliotecas que fazem isso também, aí é a critério de vocês. Agora a gente vai começar falando um pouco sobre o processamento dos dados, né? A gente vai trabalhar em cima do arquivo CSV que a gente abriu lá em cima. Primeiro a gente vai fazer uma caracterização monovariável, depois a gente vai fazer uma multivariável, depois a gente vai ensinar como padroniza os dados e depois a gente vai fazer o tratamento de valores ausentes e a detecção deles. A gente abre de novo o arquivo de vinhos, aí com o Pandas, só por usar essa função describe, ele já extrai as estatísticas para a gente. Se vocês olharem aqui, tem a média, desvio padrão, mínimo, os percentis e o máximo. Esse tipo de extração de estatística é monovariável, né? A gente está fazendo cada variável individualmente. Para extrair uma estatística multivariável, a gente usa a correlação de Pearson. Essa correlação é uma correlação linear. Então, ele só vai extrair estatísticas lineares entre os dados, entre as variáveis. Pode ser que elas tenham alguma correlação não linear que a gente não está vendo. Ele teria que usar outra função para fazer isso. Para usar a correlação de Pearson, ela já está implementada também no Pandas. É bem simples. É só usar DataFrame, que a gente abriu lá na frente, .core. Ele vai dar para a gente a matriz de correlação dos nossos dados. E para a gente plotar isso numa figura, é bem simples também. Tem um exemplo usando o matplotlib, que é lt.imageShow. Aí botar essa linha de comando, né? dataframe.core. Vocês podem escolher outro tipo de CMap. Esse CMap é a coloração do gráfico. Geralmente as pessoas usam hot, que é por isso que chamam de heatmap também, quando fazem a matriz de correlação. E aí, depois desse exemplo, a gente vai fazer também um scatterplot, e dessa maneira a gente consegue ver como a variável se comporta junto com a outra. Nesse exemplo dos vinhos, a gente não vê nada muito discrepante, né?
apesar da última coluna estar ali também, essa última coluna seriam os labels. Aí ela divide um pouquinho mais, né? Mas se a gente olhar a relação entre as variáveis, tem uma ou outra com uma correlação alta, que é quando elas têm aquele comportamento, que nem nessa imagem, ou uma diagonal para a direita ou para a esquerda. Aí uma correlação é 1, outra é -1. E se a gente olhar a distribuição desses dados, a gente vê que é um problema não separável, pelo menos parece, né? E aí, depois desse passo, que a gente analisa todas as estatísticas dos dados, a gente parte para padronização. Que a gente tem que padronizar os dados antes de entrar na nossa rede, porque se a gente não padronizá-los, se nós tivermos variáveis com valores muito distintos, por exemplo, uma variando de 0 a 1 milhão e outra de 0 a 1, a rede vai dar mais peso para que varia de 0 a 1 milhão, porque tem uma variância muito maior. Então a gente escala esses dados, tem duas maneiras que podem fazer isso: escalar pelo mínimo e máximo de cada variável, ou escalar pela média e o desvio padrão. O que a gente mais usa é escalar pela média e desvio padrão e tentar usar variáveis descorrelacionadas. Aí, para tratamento de valores ausentes, a gente mostra aí um arquivo com, acho que 45% de valores ausentes. A gente calcula essa porcentagem e é bem simples de tratar esses valores. Ou a gente pode simplesmente jogar eles fora, mas se eles representarem muito dos nossos dados, a gente vai perder quase todos os nossos dados inteiros. E a outra opção, para não perder tanto dado, é substituir pela média, mas isso não é uma boa heurística necessariamente. Pode ter heurísticas melhores para a substituição desses dados. Cada problema tem que ser tratado de uma maneira. Aí existem outros modelos que podem ser usados, preditivos, além de redes neurais, né? E todos eles já têm implementado no sklearn, se vocês quiserem usar. É bem simples de usar, a documentação lá é bem fácil. E aí agora a gente vai começar a parte que é mais interessante, que é o Keras. Que hoje a gente vai mostrar para vocês uma aplicação de MLP e um modelo linear implementados no Keras, no problema de íris, que é um problema bem famoso e bem simples. E aí depois vocês vão seguir junto com a gente fazendo o exercício no Fashion Minist, que é um problema de classificação, e no Backsharing Demand, que é um problema de regressão. Aí, primeiro eu mostro como é que carrega um dataset. A gente vai usar direto de um CSV, então é bem simples. Esse CSV tem uma estrutura que ele não tem um header, então a gente escreve lá que ele não tem header, mas a gente sabe quais são as colunas que ele tem e a gente bota o nome delas lá. Depois disso, nas outras linhas, eu estou só pegando os valores numéricos deles, usando o NumPy, para a gente poder entregar para o modelo treinar. Primeiro a gente vai extrair as estatísticas dos dados, a gente olha como cada variável varia, vê a média, o desvio padrão delas, dá uma olhada para ver se não tem nada muito fora do normal ali. Nesse dataset, como ele é bem simples, não tem nada discrepante. A matriz de correlação entre as variáveis também não dá para inferir tanta coisa, apesar dela ter variáveis bem correlacionadas. E aqui é o nosso scatterplot, que é a parte mais interessante. As cores representam cada classe. A gente consegue ver facilmente que existe uma classe que é linearmente separável das outras. Então a gente poderia ou excluir essa classe, criar um modelo só para separar essa classe primeiro e depois tentar classificar os outros, ou fazer com as três classes juntas também, que é o que a gente vai fazer agora. O que a gente faz? A gente vai separar o dataset em três conjuntos: treino, validação e teste. Para isso, a gente primeiro bagunça eles, para a gente poder ter amostras suficientes de cada classe em cada conjunto, que esse shuffle faz isso. Ele desordena o arquivo que a gente abriu. E aí a gente divide com o train test split do sklearn em 20% para teste e 80% para treino e validação. O que isso significa? Como a gente tem 150 pontos, a gente vai ter 120 para treino e validação e 30 para teste. É muito importante notar o comando stratify, que a gente tem aqui mostrando. Porque o que ele faz? Ele garante que cada um desses conjuntos que a gente dividiu vai ter a mesma distribuição das classes.
Isso é muito importante porque se a gente não fizer isso, a gente pode estar enviesando o nosso modelo, excluindo uma classe de um dos conjuntos. E aí depois que a gente divide em treino, validação e teste, a gente divide esse conjunto que estava junto com o treino e validação em treino e validação. Aí, para poder ter a mesma quantidade de teste e treino, eu botei 25% aqui, que aí o que acontece, a gente vai ter 90 amostras para treino, 30 para validação e 30 para teste. Pode perguntar. Sobre esse Stratify, você pode falar um pouco melhor? Ele divide várias... Então, o Stratify, se você reparar, a gente está passando o Y. O Y é o label. Aí o que ele faz? Como a gente está falando pegar 20% e 80%, ele pega uma amostra de cada... Como as nossas classes também são distribuídas igual, ele pega uma amostra de cada classe e vai botando junto. Ele pega uma da classe 0, uma da classe 1, uma da classe 2. E aí ele vai fazendo isso até ter 80% dos dados. E aí o resto vai ter a mesma distribuição porque as classes estão distribuídas. Exatamente. E os 20% também. Vai ter, nesse caso, as 30 amostras que a gente tem de treino, de teste e de validação, são 10 de cada classe, que a gente tem 3 classes. E no treino a gente tem 90 amostras, são 30 de cada classe. Depois que a gente dividiu, a gente tem que padronizar os nossos dados. A gente tem que padronizar a partir do nosso conjunto de treino, porque é o conjunto que o modelo vai ver e, na teoria, é o conjunto que a gente tem para usar. Então, a gente não pode usar... Pode, mas o que a gente faz como padrão é não usar as estatísticas do conjunto de validação nem de teste, a gente só usa o de treino. Então, a gente usa esse standard scaler do sklearn, a gente treina ele com os dados de treino, e aí ele vai extrair uma média e um desvio padrão para cada uma das variáveis. A gente pode fazer isso também com um NumPy. Eu botei o exemplo aí comentado. É bem simples de fazer. E aí depois que a gente escalou todas as variáveis, elas vão estar entre menos 3 e 3, 99% delas. A gente vai entrar agora com elas no nosso modelo. Elas já estão prontas para entrar no modelo. Aí agora a gente mostra como é a construção de um modelo linear no Keras. Primeiro a gente importa algumas bibliotecas, alguns pacotes do Keras para a construção do modelo. É o sequential. O que é o sequential? O sequential, ele diz que o modelo que você está criando ele é sequencial, ou seja, vai ser uma camada após a outra. Isso para MLP é perfeito, porque MLP é uma camada após a outra. No caso de convolucionais pode ser um pouco diferente, ou se você quiser montar uma estrutura um pouco diferente, você não poderia usar o sequential, você teria que usar outra maneira de implementar. A gente não vai mostrar ela aqui hoje, mas porque o sequential vai atender tudo que a gente precisa. A gente importa a biblioteca dos otimizadores também, porque toda rede neural que usa o backpropagation, ela precisa de um otimizador para chegar no mínimo. Então, a gente importa essa biblioteca, escolhe um dos otimizadores também. A gente importa as funções custo e alguns callbacks e métricas que a gente vai usar, e a matriz de confusão. Para implementar o modelo é bem simples. Essa primeira linha aqui é o nosso modelo, esse Keras CLF. A gente diz que ele é sequencial, apesar de ter uma camada só, talvez não precisasse. E a gente coloca num array todas as camadas que a gente vai usar. Nesse caso, como só tem uma, que é um modelo linear, esse array só tem tamanho 1, mas a gente poderia ir botando vírgula e adicionando camadas como a gente quisesse. A gente vai mostrar daqui a pouco como é que é a MLP, mas eu vou mostrar um jeito um pouquinho diferente de fazer. O otimizador eu escolhi o Adam, existem vários outros, SGD, Momentum. E aí, depois que a gente escolhe isso, a gente manda o nosso modelo compilar no Keras. Que aí é quando ele junta o otimizador que a gente escolheu, as métricas que a gente escolher e a função custo. Existem outros parâmetros também, mas eles são mais específicos para cada tipo de rede que você vai criar, então depende muito do seu problema. No nosso, isso daqui vai atender. Aí, para treinar o modelo é muito simples. A gente faz simplesmente um modelo.fit e bota os dados de treino. A primeira linha aqui são os dados padronizados de treinamento. A segunda linha são os labels desses dados. Esse ponto .revel, ele simplesmente transforma uma matriz em um vetor, só para poder funcionar.
A gente usa, nesse caso, o early stop, então a gente precisa de um conjunto de validação também. Mas se quiser, você pode passar o conjunto de validação sem fazer early stop. Aí, para passar, é só botar validation data, seus dados padronizados e o label deles. A gente escolhe o tamanho do batch. O batch é a quantidade de amostras que ele vai olhar para calcular o gradiente. Na minha máquina, eu consigo usar o batch do tamanho do dataset inteiro. Provavelmente vocês também, porque esse iris é bem pequeno. Mas existem casos que a gente não consegue jogar tudo em memória, então a gente tem que dividir o treino em vários batches menores. Tipo, usar 10 imagens, por exemplo, por vez e ir atualizando o gradiente assim. O número de épocas eu botei bem alto, porque a gente vai usar o early stop, que é uma técnica de a gente avaliar o modelo enquanto a gente está treinando, olhar a loja no conjunto de validação, e quando ela começar a piorar, a gente para de treinar. Esse verbose é a quantidade de prints que o Keras vai fazer para você. Se você botar 1, ele faz uma barra de progresso para cada época. Se você botar 2, ele só bota o resultado de cada época. Esse early stop foi o que eu comentei. A gente usa alguns parâmetros. Quais parâmetros eu escolhi? Ele vai monitorar a loja de validação. Ele vai ter uma paciência, que seria quantas épocas ele vai esperar até parar o modelo, enquanto a loja não melhora. Então, se a loja não melhorar por 100 épocas, ele para de rodar e pega a melhor época que teve no custo de validação. Por isso que tem esse Restore Best Weights. Aí, se vocês conseguirem rodar aí, se alguém não conseguir, é só chamar o Manuel. Agora a gente vai partir para a avaliação do modelo. Existem algumas maneiras de avaliar o modelo no Keras. A maneira mais simples é usar o ponto evaluate, que o que ele faz é, você passa o seu conjunto de treinamento e os labels, e ele já calcula a predição e vê as métricas que você estipulou. No meu caso, a gente tinha estipulado a acurácia e a função custo, que já é padrão. E aí ele vai plotar para a gente a função custo e a acurácia de cada um dos conjuntos que a gente está avaliando ali. Como a gente salvou também o treinamento, usando esse history aqui, a gente consegue ver como é que a loja se comportou em cada época. Aí a gente plota esse gráfico aqui. Se vocês repararem, quando eu rodei o modelo, ele poderia continuar treinando um pouco mais, que ele não estava overfitando no conjunto de validação, né? Pelo menos a função custo não overfitou. Ela continuava descendo. Esse é o modelo linear, também mais simples. Então você poderia botar mais... Poderia botar mais épocas se quisesse. Se quisesse, sim. Mas não precisa, porque a acurácia continua mais ou menos igual. Outra maneira de avaliar não é só pela acurácia. Na verdade, nunca é bom avaliar só pela acurácia, principalmente com mais de uma classe. Então a gente vai usar a matriz de confusão. E aí, a matriz de confusão já está implementada no scikit-learn. A gente importou ela lá em cima, é bem fácil de usar. É só você passar os labels e o que foi predito pela rede. Para a gente ter o que foi predito pela rede, a gente usa o modelo.predictClasses. É bem simples no Keras. Você bota o seu conjunto de treinamento ali, passa para o modelo, ele já manda para você um array com as predições, com as classes que ele preveu. E aí a gente constrói a matriz de confusão. Se vocês repararem, ele erra muito pouco, né? Ele erra 3 casos na validação, 2 casos no teste e 2 casos no treino. Porque esse problema também é muito fácil, é bem simples. Agora a gente vai montar uma MLP. Na MLP tem mais camadas, né? Como eu tinha mostrado para vocês antes, eu vou construir as camadas num array. Eu poderia ter feito isso aqui também. Só que eu quis mostrar a outra maneira, que é você ir adicionando as camadas uma por vez no modelo. Você fala qual tipo de modelo que ele vai ser, no nosso caso vai ser sequencial, e a gente adiciona camada a camada. A primeira camada tem 25 neurônios, uma entrada de 4, que são as nossas variáveis, e função de ativação tangente hiperbólica. A segunda camada vai ter outros 25 neurônios com ativação de tangente hiperbólica, e a camada de saída vão ter 3 neurônios com ativação softmax. São 3 neurônios que são 3 classes. A gente vai usar o mesmo otimizador que a gente usou antes, e aí a gente manda o nosso modelo compilar. Depois que a gente compila o modelo, a gente pode mandar ele treinar.
fez no mesmo esquema do anterior, a gente treina também por 1000 épocas, esperando 100 para parar. Nesse caso, ele parou antes, a gente pode ver pela função custo, ela já estava começando a divergir, de treinamento, e o resultado deu bem parecido com o modelo linear. Isso significa que o modelo linear já é o suficiente para separar essas classes, a gente não precisava usar uma infraestrutura tão grande para tentar classificar esse problema. Mas, de novo, esse problema é muito simples. E a gente vê a matriz de confusão, os erros ficaram bem parecidos com os do modelo linear. E é isso. Aqui a gente acaba a apresentação de como construir um modelo. Agora a gente vai construir, na outra parte que a gente passou para vocês, tem alguns exemplos para vocês seguirem, né? Para vocês preencherem vocês mesmos. Aí vocês vão na pasta aulas alunos, se eu não me engano. Aí fecham o Minist. Aí é só abrir esse notebook. Oi? Zoom? Opa, foi demais. Assim tá bom? Beleza, vocês vão seguir essa pelo MLP Alunos, a gente já tem uma preenchida. Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem preencher, se vocês quiserem. Aí daqui a uns 5 minutos a gente pega como poderia ter sido feito, né? A gente tem aqui já. Oi? Ah, tá. Primeiro vamos começar pelo Fashion Minist. Desculpa, eu esqueci de apresentar o dataset para vocês. Esse dataset, o Fashion Minist, são algumas imagens de fashion, tipo, são de roupas, né? Existem essas 10 classes, se eu não me engano, são 10. E tem 65 mil imagens. Beleza? Se vocês forem rodando aí o notebook, vocês vão ver que tem a imagem de todas as classes. Tem algumas imagens aqui pra gente ver. E aí depois disso a gente tem a célula onde a gente está importando as bibliotecas, os pacotes. A gente tem uma célula onde a gente está definindo o nome das classes. E aí a gente tem uma célula onde a gente está importando os dados. A gente importa esses dados, depois que a gente importa, a gente vê o conjunto, a quantidade de cada conjunto. Aí se vocês rodarem, aqui vai rodar junto também, deixa eu rodar aqui. Ele vai dar um warning, mas não tem problema. Aí se a gente olhar, tem 55 amostras, 55 mil imagens no conjunto de treinamento e 10 mil no de teste. E a gente plota esse shape para ver como é que é o formato desse nosso conjunto de treino. Se a gente olhar, eles são imagens de 28 por 28. E o nosso target, ele é vírgulazinha sem nada, significa que ele é um vetor de 5 mil pontos, 55 mil pontos. Aí aqui a gente plota uma imagem de cada classe, para todo mundo ver, algumas imagens, né, de cada classe. Esse aqui é um GIF onde mostra todas as imagens. E agora a gente vai olhar qual é a escala dessas imagens que a gente está usando. Essas imagens elas estão entre 0 e 1. Então a gente não vai escalar nem vai mexer nelas, porque isso aqui já é suficiente pra gente. E caraca, não era pra ter aqui não. Se vocês tiverem com esse pré-processamento aí, vocês deletam isso, porque não era pra estar aqui não. Aí agora a gente teria que preencher o nosso modelo. A primeira coisa que a gente tem que fazer, como a gente tem uma imagem que é uma matriz, e o nosso modelo é um modelo MLP, ele precisa de um vetor de entrada. A gente vai ter que usar essa camada flatten para transformar a matriz num vetor, e depois a gente vai adicionando camada densa a camada densa. Deixa eu abrir aqui o MLP. E aí, se vocês puderem, vão preenchendo aí, tentem preencher. Se não conseguir, a gente roda aqui junto. Eu consigo abrir o
uma dica é vocês colarem o que foi feito no outro, né? Aí vocês montam quantas camadas vocês quiserem. E por enquanto a gente só está definindo a arquitetura do modelo. Agora, quando a primeira linha que era no importe, Oi? para mudar a primeira importe, Ah, tinha rodado aqui. Ah, isso. para rodar é só clicar no botão assim. Vocês podem apertar o Run ou o Shift Enter também com a célula selecionada. Desculpa se alguém não sabia fazer isso. Se vocês tiverem alguma dúvida também é só perguntar. Para quem não sabia também usar essa flatten, eu vou mostrar aqui. Isso aqui é uma maneira da gente construir, né? A gente monta um modelo sequencial. Primeira camada é para transformar a matriz num vetor. Aí a gente diz qual é a entrada. É uma entrada 28 por 28 e a gente vai vetorizar isso. Aí a gente cria a arquitetura da nossa rede neural. Vai ser uma camada densa, com 128 neurônios e ativação ReLU. A gente pode usar tangente hiperbólica ou o que for. E a última camada tem que ter o número de classes e ativação softmax para loss que a gente usou no exemplo. Existem outras funções custom. A gente poderia usar o erro médio quadrático. Tem outros tipos de entropia cruzada implementadas no Keras que também podem ser usadas. E aí vocês botam quantas camadas densas vocês quiserem aqui e quantos neurônios. Se vocês quiserem botar mais uma camada, não tem problema. Ele funciona. Depois disso a gente compila o modelo. O de vocês provavelmente está vazio, se vocês quiserem um tempinho para preencher. É só também colar no nosso exercício anterior. A camada é totalmente conectada, né? Ela é uma rede densa porque todos os neurônios estão conectados com todos os neurônios da camada seguinte ou da camada anterior. Que é uma maneira de ser chamada, uma maneira que é chamada também é densa, rede densa. Aquela primeira camada, aquela flatten lá, ela já considera que vai ser um vetor de 784. Ela transforma e já considera como sendo... Não, ela pega uma entrada que é 28 por 28 e transforma num vetor de... 28 vezes 28. 28 vezes 28. É isso que ela faz. Isso aqui, na teoria, a gente poderia fazer fora da rede. Isso aqui é só para facilitar. Vai ser a camada de entrada, né? Não, a camada de entrada é essa primeira daqui. Não, no modelo que a gente criou, sim. Essa vai ser a camada de entrada, mas ela não tem parâmetro, não tem nada. Mas a gente pode botar isso aqui do lado de fora, vetorizar, e aí a nossa primeira camada de verdade vai ser essa daqui, que é com 128 neurônios, e aí vai entrar um vetor de 28 vezes 28. Na realidade, tipo, se a gente jogasse isso daqui para fora e entrasse com um vetor... 28 vezes 28 ali, a gente tem que botar aqui um vírgula imp, não lembro direito, aí bota igual aqui, e aí botaria 28 vezes 28. Tem que deixar explícito qual é o tamanho do vetor que está entrando. Mas como a gente botou essa camada flatten antes, ele já faz isso pra gente, ele já preenche o input shape da camada seguinte. Isso que o sequential faz, entendeu? Isso facilita a nossa vida. Você não precisa ficar sabendo quantos neurônios vai ter que ser da próxima camada. E aí eu posso botar a quantidade de camadas e neurônios que eu quiser. Desde que Pode. no final sejam 10, porque é a quantidade de Sim. classes. Só que quando você aumenta muito o número de camadas, o gradiente começa a desaparecer e talvez você não treine as primeiras camadas. Então não é muito bom usar tantas camadas assim para um problema com poucas imagens. As redes hoje em dia de sucesso elas são gigantescas, mas é porque elas têm milhões e milhões de imagens para treinar. No nosso caso a gente tem 50 mil.
Então não vai dar muito certo isso, né? Aí, aqui está o preenchimento do compile, do modelo. É bem simples, a gente bota o otimizador que a gente quer usar. No Keras já tem vários implementados, então se a gente mudar aqui o nome para SGD, ele vai usar SGD. Se a gente deixar o Adam, ele vai usar o Adam, que é um otimizador. Existe Momentum, existe vários outros. A função custo que a gente está usando é Sparse Categorical Cross Entropy. E as métricas de avaliação são a acurácia. A gente poderia botar outras. Já existem algumas implementadas também no Keras. Mas para esse problema a gente vai deixar só a acurácia. Aí, depois daqui a gente vai ter o treinamento do modelo. Aí vocês teriam que preencher o early stop do modelo. Mas, como já mostrei aqui, é bem simples. É só copiar o que a gente tinha feito anteriormente. Botar qual é a variável que ele tem que ficar vendo para ver se está piorando ou melhorando. Botar a quantidade de épocas que a gente vai esperar essa melhora, né? Se ele não melhorar mais, a gente vai parar depois de 10 épocas aqui. Esse verbose é só para print na tela. Quando você bota 0, ele não printa nenhuma informação. E esse modus pode deixar automático que ele funciona também, mas no nosso caso a gente sabe que é para minimizar, então a gente bota min aqui. Essa outra linha é o model checkpoint. O que essa linha faz? Ela salva o modelo para você. Você diz o nome do arquivo, fala, esse save batch only, ele só salva o nosso melhor modelo, que é o que a gente quer, e ele também fica monitorando o custo de validação. Isso são callbacks do Keras. Para a gente fazer isso... Eles salvam o melhor modelo baseado no teste ou no teste? Baseado no conjunto de validação. De validação. É, porque, como vocês podem ver aqui na linha de baixo, na teoria eu acho que era para vocês preencherem isso, mas eu já vou mostrar. A gente pode escolher, dentro do próprio Keras, existe uma opção lá chamada Validation Split. No modelo anterior que eu mostrei para vocês, eu dividi os conjuntos manualmente, né? Aqui ele divide para a gente. Uma maneira de facilitar a nossa vida. Aí a gente bota validação em 20% dos dados que a gente vai usar. Então ele pega 20% desses dados aqui, não usa para treino, usa como validação, e o resto ele usa para treino. Esses callbacks que a gente gerou aqui em cima, que é para salvar e para parar o early stop, a gente chama nesse parâmetro aqui da função fit. O verbose true é só para printar tudo. Seria a mesma coisa que botar verbose one aqui. Aí se vocês verem vai ter uma barrinha de progresso quando eu rodar. Como eu botei 10 épocas, eu esqueci de rodar essa daqui. Aí ó, ele está validando em 11.000 amostras e está treinando em 44.000. Aí com a barrinha de progresso ele vai mostrando como é que está se comportando no tempo. Quando vocês botam isso para printar, o modelo demora muito mais. Porque só esse print na tela do Python já gasta muito tempo, demanda muito tempo da linguagem. Então, se vocês tiverem um problema de performance, não é bom printar dessa maneira. Vocês tem que fazer outras coisas para ver como o modelo está melhorando no tempo. Aí, se vocês verem esse modelo, em poucas épocas ele consegue uma acurácia bem boa, 90%. Aqui chegou a quase 91% em 10 épocas. A gente poderia botar mais épocas aqui também. Agora a gente vai botar... Opa, vou ter que rodar de novo. O que acontece quando eu boto para rodar de novo? Ele treina o mesmo modelo que ele estava anteriormente. Ele não gera um novo. Para eu gerar um novo, eu teria que criar esse modelo aqui de cima de novo. Aí ele vai zerar os pesos. Zerar não, ele vai reinicializar os pesos. E aí vai treinar do zero. Tem uma opção de... Não, então, a maneira de você reinicializar os pesos é essa, instanciar o modelo de novo. Porque, geralmente, quando você treina, você quer manter aquele modelo que você treinou, né? Aí, aqui, ó, ele melhorou mais ainda a acurácia em mais 10 épocas. Chegando a 94% quase. Agora a gente vai printar o custo aqui de validação,
que aconteceu foi que ele sobrescreveu aquele antigo, então a gente não vai ver a validação descendo, mas se vocês verem, ela está mais ou menos estável ali, e a de treino está descendo. E a acurácia também está mais ou menos estável em 89%, mas a acurácia de treinamento está subindo, ou seja, o modelo estava começando a overfitar. Eu vou botar aqui para rodar com 20 épocas e a gente vai ver esse comportamento. Vou reinicializar aqui o modelo. Aí demora um pouquinho, mas... Você mesmo ali overfitando, como você botou aquele ano do stop ali, ele... então, ele vai salvar o... Como eu botei a paciência de 10 épocas, ele não ia salvar o melhor. Como o cara se comporta. Como eu tinha botado 10 épocas só para treinar e 10 épocas de paciência, significa que ele só ia treinar aquelas 10 épocas ali. Essa paciência é o quê? Quantas épocas eu vou esperar? Por exemplo, eu atingi uma loja nesse momento, que é a menor loja de validação possível. Ela vai começar a aumentar. Ele vai rodar mais 10 épocas, e aí vai ver que a validação está aumentando, e aí ele para na 10ª época. Só que se a gente passar aquele parâmetro Restore Best Weights, que eu tinha usado no outro exemplo, ele vai voltar o modelo para aquele ponto onde teve a menor loss. Se eu não botar aquilo, ele vai usar o modelo de 10 épocas depois, o último modelo mesmo. Então, tem que lembrar de botar aquela função. Aqui a gente não botou, porque não precisa. Também é só um exemplo mesmo. Ó, nesse caso aqui, ele parece que vai rodar todas as épocas, né? Diminui. Que o modelo que eu botei também é grande pra caramba. Se bem que eu acho que ele parou agora. Ele parou. Ele parou na 8ª época, né? Porque se a gente olhar aqui, ele tá aqui até de 0 a 17, dá 18. Né? Aqui foi a melhor época dele. Um desses caras aqui. Você quer diminuir? Tá bom. Tira uma camada. Para vocês perceberem como a arquitetura... influencia também. E na velocidade de treinamento, né? Ele começa a treinar um pouquinho mais rápido, porque tem menos parâmetros para serem ajustados. E como esse problema também é simples, uma rede menor também atende bem. E aqui a gente avalia a acurácia. A loja de treino a gente consegue ver que está diminuindo. E a de validação está mais ou menos igual. Começou em 0,43, só que aí chegou a 0,32,90 e depois disso só aumentou. Não, chegou aqui e diminuiu um pouquinho de novo e depois foi aumentando de novo. E a acurácia está mais ou menos igual ao modelo anterior. Tá mais ou menos assim. E aí a gente consegue ver se a gente parecia que ia começar a divergir mais, né? A gente pode botar mais paciência para ver, mas como demora um pouco, a gente não vai fazer isso agora. E para avaliar um modelo bem simples, só o Model Evaluate ele já faz isso pra gente. E ele chegou a ter quase 87% de acurácia no treinamento. Aí, para realizar as predições, a gente faz esse Model Predict, né? Aí a gente seleciona a imagem que a gente quer ver e a gente plota ela aqui, nesse código. Ele acertou nesse caso porque ele falou que era address e isso daqui é um address de acordo com o dataset. Né? Mas conforme a gente for mudando, pode ser que a gente encontre alguma aqui, aí vocês podem fazer isso em casa. E esse foi o exemplo do MNIST, Fashion MNIST de classificação. Aí agora a gente vai para o modelo de regressão, que está na outra pasta,
Tem pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então vamos para o próximo modelo. Eu. O Harris tem uma maneira de eu ver os resultados de uma camada intermediária? Tem. Você pode olhar os resultados da camada intermediária, sim. Dessa maneira que a gente fez, a gente não consegue fazer isso. Porque a gente montou um modelo sequencial e a gente não está olhando cada camada, mas dá para você ver. Porque você botaria ela como saída também, né? Dá para você alterar essas coisas. Tem que mexer um pouquinho mais. Mas tem bastante exemplo na internet disso. Não é muito difícil fazer, não. Você ia fazer de outra maneira só. Construção do modelo, aí você ia conseguir. Aí, esse outro arquivo que a gente passou para vocês é predição do aluguel de bicicletas. A gente vai usar também uma MLP para fazer esse problema de regressão. O aluguel de bicicletas tem um monte de variável. A gente vai abrir o CSV dele, né? Que é por hora. E por hora de cada dia tem... Eu não sei a quantidade de dias exatos, mas é de janeiro de 2011 até dezembro de 2012. Aí as variáveis que a gente tem, né? Tem o dia e a hora. Tem qual estação do ano. Tem se é feriado ou não. Tem se é dia de semana ou não. Tem se é dia de trabalho ou não. Tem o tipo de clima do dia, né? Que ou é limpo, poucas nuvens, ou está com um pouco de mais de nuvem, ou se está chovendo, se está nevando. Tem a temperatura do dia. Tem, certamente tem. Aqui a gente não fez a análise, eu acho que diretamente, deixa eu olhar. Acho que... não, sim, tem algumas coisas que são correlacionadas, você pode tirar esses caras correlacionados. Mas o que a gente queria mostrar aqui é porque tem várias variáveis discretas, né? Se você olhar, tem uma variável que é 1, 2, 3, 4. Para a gente poder entrar isso no nosso modelo, a gente não pode entrar dessa maneira. A gente tem que transformar essas variáveis. O que a gente faz é fazer uma transformação esparsa. Mas está lá embaixo, depois eu mostro isso. A primeira coisa que a gente olha é o nosso dataset aqui que a gente abriu. Aí depois a gente vê o describe dele, que seriam as estatísticas. A gente plota, né, a quantidade de... Só para vocês verem com um exemplo, né? A gente escolheu aqui 24 horas, cada dia tem 24 horas, de 10 dias. Isso aqui é a quantidade de bicicletas alugadas, né, naquele instante. Cada ponto aqui é 1 hora, né? E aqui está pulando de 2 em 2 dias no tique embaixo, mas cada ponto é 1 hora. E é assim que se comporta nesses 10 dias que a gente escolheu. Mas para a gente poder usar aquelas variáveis que são discretas, a gente precisa transformar elas. O Pandas já tem uma função que faz isso para a gente. Se chama getDummies. Você fala quais variáveis você quer e ele já faz isso para a gente. Ele transforma o que era 0, 1, 2, 3, 4 em várias variáveis 0 e 1, binárias. É o que aconteceu aqui. Se vocês olharem, começa a ter uma Season 1, Season 2, Season 3, Season 4, que são 4 estações, e assim em diante. As horas também viram maximamente esparsas. Existem outras maneiras de modelar. A gente poderia modelar as horas como se fosse uma circunferência, né? Mas aí teria que fazer isso na mão. Não poderia usar uma já implementada, que eu acho que nem tem. Mas a ideia é deixar o máximo de variáveis. Não, é porque você não tem como usar a variável discreta, né? Porque o 1, o 2 e o 3 não tem uma ordem. Só que se a gente usar eles como entrada, a gente está dizendo que tem uma ordem. Que o 3 é mais próximo do 2 e o 2 é mais próximo do 1. Só que na verdade eles são descorrelacionados, né? Por isso que a gente faz esse maximamente esparso. O que acontece? Vai ter uma variável dizendo se era dia 1 ou não, se era Season 1 ou não,
se é verão ou não, outra se é inverno ou não, outra se é primavera ou não. Os dias da semana eu discretizaria ele ou consideraria... Então, aqui a gente discretizou, mas você poderia fazer uma modelagem diferente. Se a gente modelar como uma circunferência, né, usar seno e cosseno, a gente pode falar que o domingo está mais próximo da segunda-feira do que a segunda está próxima da sexta, por exemplo. Mas aí teria que fazer outra modelagem. Como a gente já usou o que está implementado, a gente só discretizou não. Transformou em variáveis maximamente esparsas. Que aí binariza, na verdade, cada variável. Cada instância de cada variável, né? Que seria tipo cada classezinha, que é verão, inverno, primavera e outono. O que é ruim disso? Que nessa de season a gente transforma em 4. As horas a gente gera 24 variáveis. Os dias a gente gera 7. Então a gente começa a transformar o nosso dataset de entrada gigante, exatamente. Isso pode acabar atrapalhando os modelos. Mas como isso aqui é só um exemplo, a gente só está mostrando como é que funcionam as funções. Não é a melhor maneira de atacar esse problema. Podem existir maneiras melhores. Entendeu? Aí depois que a gente transformou essas variáveis, né, a gente vai normalizar as variáveis que são contínuas. Porque a gente tinha algumas variáveis contínuas aqui. São essas que a gente escolheu. A gente normaliza elas. Essa função já vai fazer isso para vocês. Depois a gente divide o nosso conjunto de dados em treino e teste, né? Aí depois que a gente separa, o código já vai fazer isso para vocês. E depois a gente separa treino e validação. Aí a gente vai ter essa quantidade de amostras. Olha quantas features a gente tem, 56, né? Isso é bastante. Poderia reduzir muito isso, abordando de outra maneira o problema. E esses aqui são os nossos conjuntos de validação de teste, a quantidade de amostras que a gente tem. Aí, nesse exemplo daqui, se vocês quiserem um tempo para preencher a MLP de vocês preenchem aí. Aí bota quantas camadas vocês quiserem. Nesse caso, a nossa saída não é mais a quantidade de classes, a gente só vai ter uma saída linear, porque é um problema de regressão. E a gente pode botar quantas camadas quiser com a função de ativação que a gente quiser. Oi? A gente está tentando prever a quantidade de aluguéis de bicicleta para cada dia, que é essa variável daqui. Que é no dia 1/11 teve 40 e poucos aluguéis. Em tal hora. Não, a gente vai receber de entrada todas as variáveis aqui, menos a quantidade de bicicletas alugadas. E vai tentar prever a quantidade de bicicletas alugadas naquela hora daquele dia. Tem a variável se é dia de trabalho ou não, se é feriado ou não. Tem diversas variáveis. Aí o modelo aqui que a gente construiu foi meio simples, né? 48 neurônios na primeira camada, 9 na segunda e 1 na saída. A gente tem que deixar explícito que a ativação é nônio. Eu acho que no Keras isso daqui já é padrão, mas só para não ter erro. O que é ativação nônio? É uma ativação linear. E a escolha de neurônios leva em conta uma coisa? não, isso daí é bem heurístico. Você pode escolher quantos você quiser. Mas assim, quanto mais neurônios você botar, mais parâmetros. E numa MLP, quanto mais, tipo, um pouquinho mais já aumenta bastante, né? Porque é totalmente conectado, então você começa a multiplicar. Tanto que nas redes que vocês provavelmente vão ver na próxima aula, a parte que tem mais parâmetro é a parte totalmente conectada. As camadas anteriores têm muito menos parâmetros. Outra coisa adicional é que se você botar muito parâmetro, principalmente aqui, você não teria essa uma técnica de regularização, o modelo pode verificar muito mais rápido. Você vai ter uma super predição do treinamento, mas no teste vai ficar. E outra coisa, se você botar muitas camadas, o gradiente não chega, então ele não treina. Tem um equilíbrio aí, né? É.
cada problema você tem que abordar de uma maneira. Aí você pode testar, você pode também tentar pensar como você vai resolver aquele problema. Você pode partir de um modelo mais simples e ir evoluindo ele, entendeu? Isso tem maneira de fazer... Provavelmente vai ter, né? Mas, por exemplo, para eu ver se eu botar 16 neurônios na entrada, eu acabo tendo um desempenho maior, melhor, em termos de acurácia. Então, você pode fazer isso, mas você teria que fazer uma validação cruzada para poder validar esses seus dados, né? Porque uma rodada não vai representar. Mas aí você treina um modelo com 10 neurônios, um modelo com 20, um modelo com 5 camadas, um modelo com 2, e você vê o que acontece. Mas como esse problema também não é tão absurdo de difícil, é capaz de um modelo mais simples já conseguir uma boa performance. Porque quanto maior o modelo, mais tempo demora para treinar. E aí começa a piorar, né? Você tem que fazer um equilíbrio. Aí depois que a gente instancia o modelo, a gente faz de novo aquela compilação, né? Só que dessa vez a gente não vai otimizar mais a entropia cruzada. A gente está tentando fazer um problema de regressão. A gente quer que ele atinja o valor que a gente está tentando prever, que é a quantidade de bicicletas naquele dia, naquela hora. Então a gente usa o erro médio quadrático, a gente poderia usar outro, a gente poderia usar o erro absoluto. Existem outras maneiras também de abordar um problema de regressão, mas aqui a gente vai usar o erro médio quadrático. O otimizador é o Adam, que já tem implementado também no Keras, que a gente usou nos outros trabalhinhos. Aí a gente vai treinar de novo a rede neural, de novo com o early stop e salvando o melhor modelo. Só que dessa vez a gente não vai usar aquele percentual de validação do Keras. A gente vai passar para o modelo quais são os caras que ele vai usar como validação. Que nem a gente fez no primeiro exercício. E aí, quando a gente roda o modelo, eu esqueci de mostrar no outro, ele salva um H5, que ele vai salvar esse arquivo daqui, com os pesos. A gente pode dar load no modelo também, depois que a gente terminou de treinar. Esse daqui eu não vou rodar de novo. A gente rodou com 500 épocas, ele rodou aqui. Esse H5 só salva os parâmetros. Eu acho que o H5 no Keras ele salva também a estrutura do modelo toda. É porque cada biblioteca usa um padrão diferente. Isso aqui é só extensão do Keras mesmo. Só que ele salva, acho que todas as camadas, todos os pesos, as entradas, tipo, qual é o tamanho da entrada. Ele salva várias coisas a mais. Ele não salva só os pesos. Salva toda uma estrutura. Tanto que uma coisa que a gente não mostrou aqui, deixa eu rodar do começo, que existe uma função no Keras que ele deixa a gente ver como é que está o nosso modelo, né? Estruturado. Vou mostrar para vocês. A gente carregou aqui o modelo, né? Se a gente fizer um model.summary, ele mostra a estrutura do modelo. Ele diz que a primeira camada tem 14 neurônios, a segunda tem 9 e a última tem 1. É só carregar esse H5 e ir ele pro módulo, talvez não consiga ver. Eu consigo fazer o summary dele. Sim, você consegue. Se você salvou com Keras e deu load no Keras. Existem umas bibliotecas que você consegue dar load em outra linguagem, mas aí você começa a perder algumas coisas e algumas funcionalidades. E aqui também o legal é que a gente vê quantos parâmetros a gente tem e quantos são treináveis, né? E a gente vê isso por camada. Esse 798 é porque são 56 entradas mais o bias vezes 14, né? E aí vem daqui de 798, não, 798 não, de 14 mais o bias vezes 9, é desse daqui. E depois de 9 mais o bias vezes 1, que dá 10. Aí a gente compila o modelo, treina, e aqui de novo a gente pode avaliar o modelo pela loss, né? A gente vê aqui que ele chega num platô e provavelmente vai continuar nisso, dependendo da quantidade de épocas que a gente botar. E uma maneira de você avaliar um modelo de regressão é você plotar o resultado que foi previsto, né?
Nesse caso, o modelo parece que começa bem nos primeiros dias de dezembro, mas no final de dezembro ele começa a errar bastante, né? O que isso pode ser, né? Por que isso aconteceu? Porque ele só viu dezembro de 2011, né? Uma vez também. E ele parou a validação por uma época antes de dezembro. Então o modelo não aprendeu como lidar muito bem com os feriados, porque dezembro tem Natal e Réveillon logo tudo junto. E como esses dados são de Londres, dezembro lá é inverno também. Não sei como é que fica tão elevado isso daqui, porque deve ser frio pra caraca. Aí você também começa a tentar pensar o porquê que o modelo não ficou tão bom. Aí você tem... Pode ser também. Pode ser que aumentando o número de neurônios melhore, pode ser que também escolhendo melhor as variáveis de entrada melhore o resultado. Mas é só testando. Os dados originais, o comportamento dele mudou em dezembro. É porque aqui a gente olha o começo do ano, né? Aqui a gente olha janeiro. Se bem que janeiro é parecido com dezembro. Se você vê, tem uma sazonalidade, né? Provavelmente esses dias aqui são finais de semana, que aí dá um pico. Ou não, pode ser que seja dia de semana mesmo, que a galera usa bicicleta para o trabalho. Aí dá para você fazer uma outra análise, né? Ver como é que as pessoas estão alugando bicicleta e tentar abordar o problema de outra maneira. E aí, isso daqui foi o que a gente apresentou hoje, né? Assim a gente termina a nossa aula. Qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail para mim ou para o Manuel. E a próxima aula vai ser sobre visão computacional e um exercício sobre convolucional. Esses slides você vai botar no Piazza? Posso botar, sim. Pode botar também no Piazza esse notebook preenchido já? Tá. Porque o nosso está ainda... Tá em branco? A ideia era vocês preencherem, mas tudo bem. Eu boto também. A gente bota hoje. Então é isso. Falou. Diga. Pode falar. Eu queria saber se você depois retirou os parâmetros que eram relacionados. Nesse daqui da bicicleta não. A gente não fez isso, mas poderia fazer. Oi? O que era extrato de alguma maneira ou ele vai para o modelo mesmo? Vai tudo para dentro do modelo. A gente usou as 56 variáveis que foram geradas, né? Mas a gente podia ter tratado isso e talvez obtido um resultado melhor. O modelo treinado tem alguma coisa que eu possa tirar dessas variáveis que são relacionadas? Ou eu vou fazer a minha análise tirar ela? Como o modelo denso tem muito parâmetro, é um pouco mais difícil de analisar. Mas naquele modelo linear do Iris, a gente consegue ver exatamente como cada variável está influenciando na decisão do modelo. Mas aí é um modelo linear, é bem mais fácil de olhar. Existem algumas técnicas que dá para usar para ver como é que o modelo está decidindo para cada classe. Para as classes que são correlacionadas, ele provavelmente não vai mudar muito. Né? Provavelmente vai escolher as mesmas coisas, sim. Mais alguma dúvida? Não, te perguntar se poderia mandar um exemplo do dropout. O dropout? A gente pode botar aqui. Deixa eu botar no outro, porque esse daqui... Você constrói a ordem das camadas. Você vai fazer assim. Vou abrir esse daqui que ele roda um pouco mais rápido. Não é bike não. Se a gente botar a camada de dropout é bem simples. A gente vai chegar aqui, botar keras, layers, dropout. Vai ser algo desse tipo, entendeu? Só que tem que olhar aqui. Keras, layers. Mas foi um percentual, né? Você escolhe. Tem que olhar como é que está implementado, né? Mas aí o dropout só vai ocorrer naquela camada, dessa maneira. Vai ser dessa camada daqui para essa, né? A conexão entre elas. Alguns dos pesos vão ser zerados na hora de treinar. Outra densa, por exemplo, na linha de baixo, ela já vai estar... Não, vai ser... Se eu botar assim... Nesse espaço que você abriu aí. Isso. O dropout é só entre camadas, né? As saídas dessa camada daqui anterior e que estão entrando na outra. Aí vai ser o dropout nesses caras.
Se eu botar outro dropout aqui, vai ser dessa segunda camada para de saída. Entendeu? Tem que olhar exatamente como é que é a implementação aqui. Quero as layers dropout mesmo. E aí a gente escolhe um rate de 0 a 1, que são a quantidade de unidades para dropar. Aí se a gente quiser botar aqui 0.5, o dropout é uma forma de regularizar a rede, né? Então a gente pode aumentar o tamanho da nossa rede, na teoria. Vamos olhar aqui. 256. Não sei se eu rodei isso aqui. Rodei, a gente roda aqui. Ó, funcionou. Volta aqui. E aí ele vai treinar. Não lembro quanto que tinha dado 88% mais ou menos na validação. Aqui ele começa com 78 e a gente vê quanto que ele fica lá no final. Pode ser que melhore um pouco. E existem outras técnicas também que a gente pode botar no meio, tipo batch normalization, existem outras coisas, mas batch normalization é mais usado para redes convolucionais. Mas pode ser usado numa MLP também. Ali na função de avaliação você poderia usar mais de uma função. Depende do seu problema, né? A função de avaliação que eu usei foi a entropia cruzada, né? Eu poderia usar o erro médio quadrático, eu poderia usar outras funções. Divergência KL, existem várias outras. Mas, geralmente, em problemas de classificações assim, a entropia cruzada atende bem. Estou treinando. A loss provavelmente aumentou também. Aqui está 35. Aqui é 29, 32. Ficou mais ou menos parecido os dois modelos, né? Isso ficou mais suave, na verdade. A validação ficou até boa. Só que o de treino ficou pior. Mas aí a gente deixaria mais épocas treinando para ver o que acontecia, né? Porque aqui ainda estava meio que estável a loja de validação. Mas é isso. Aí aqui a gente termina a aula. Se vocês tiverem mais alguma dúvida aí, mais alguma coisa, então...